Boa noite, ok? Tudo certo? Graças a Deus estamos aqui para abrir a palavra de Deus, colocar aqui minha Bíblia, meu papelzinho, minha... Gente, estou feliz de estar aqui hoje na casa de Deus para poder abrir a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo nós temos notícias. Muitas das vezes você pode estar feliz de estar na presença de Deus, no entanto, nós temos notícias que o mundo nos atrai com coisas, nos surpreende com notícias terríveis, né? A Lucinha falou para mim sobre um jovem da igreja, um jovenzinho de 16 anos de idade. Eu acredito que seja da igreja, desbravador. O nome dele Davi, inclusive está pedindo oração aqui pela família, né? Pela família, pois ele morreu agora à tarde, hoje, talvez foi agora à tarde, estava foi tomar banho, né? Talvez não sei exatamente o local. Então que nós possamos orar por essa família, porque é uma perca terrível, muito triste. E ontem eu estava na casa da minha tia, da tia Tereza, né? O Luiz Carlos também foi comigo, o Felipe, eu estou muito feliz com ver eles junto comigo na igreja. Está vindo estudar a Bíblia comigo, passando estudo Bíblia para eles aí. E meu sonho, para mim, me enche de alegria ver meus sobrinhos aqui comigo, tá? Porque meu sonho é ver eles aqui fazendo o trabalho que eu estou fazendo. Quando nós servimos a Deus, nós temos uma alegria. A alegria brota do coração da gente. A alegria de você estar servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, mesmo em meio a tribulações dessa vida. E essa semana eu também recebi um vídeo, quer ver? Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui rapidinho. A Jaqueline passou para mim, a Jaqueline atendeu esse rapaz, certo? Ela atendeu ele. Ele é primo do tio dela, primo da esposa do meu primo. Ele é primo da esposa do meu primo. Há 15 dias, de um outro primo, que é irmão do primo que morreu a esposa dele há 15 dias, certo? Eu tenho um primo que faz 15 dias que morreu a esposa, o outro irmão dele, que também é meu primo, a esposa dele, deu para entender? Ficou meio confuso, não ficou? Ficou meio confuso, mas é mais ou menos isso aí. Que não é um primo, mas é o outro primo. A primo da esposa dele, tá aqui, ó, o rapaz. O rapaz aqui, ó. Ó. Muito difícil para mim, cara. Mas eu não suportei. Deixo um recado aqui de todos. Peço perdão à minha ex-esposa, a Grinalda. Que eu fui falho, cara. Fui falho. Muito falho. Só queria o perdão dela. Mas eu fui fraco. Hoje eu resolvi tirar minha própria vida. Sei que Deus não vai me perdoar, mas eu peço perdão desde já. Mas eu não suportei, cara. Há muitos anos já venho sofrendo assim. Eu faço os outros sofrer. Então eu não queria mais isso pra mim. Então, eu queria deixar um abraço a todos. Ele aqui, ó. Ele pede perdão pra Deus. Quer ver, ó, no finalzinho, vamos ver o finalzinho. Me perdoe, viu, meus amigos. Mas eu não aguentei, cara. Aqui, ó, passa já ele, ó. Aí, ó, o cara acabou de se matar aqui, ó. Gente, nós vivemos, foi essa semana, segunda-feira, né? Aí eu fui na casa da minha tia, comecei a comentar, falou, não, é meu primo, a esposa dele estava lá, tinha umas 20 pessoas lá, né, Luiz Carlos? Ah, não, é meu primo. Eu falei, não, eu nem sabia, eu estava comentando justamente sobre isso, e que eu fui fazer um culto de ação de graça para minha tia. Eu falei, olha, eu queria falar aí sobre uma coisa alegre, feliz, né? Mas muitas das vezes na Bíblia nós encontramos Deus muitas das vezes nos dando repreensão, puxando a orelha, falando, olha, fica atento, fica alerta, senão não relaxa não.
Busca a minha presença, busca a minha face, esteja ligado a mim. Se liga a mim, esteja grudado a mim. Inclusive, nós encontramos passagem lá, diz assim, mais vale, é mais feliz aquele que há no luto do que aquele que vai no banquete. Porque quando você vai no luto, queridos, você vai encontrar pessoas ali com o coração, você encontra pessoas com o coração quebrantado. Conforme eu fui lá, eu fiquei feliz por poder ajudar o pessoal lá. Minha tia estava muito triste, que era a esposa, era a nora dela, nem estava muito triste, que tinha um pastor, a pastora lá, né? Está sendo gravado, mas não tem problema, foi exatamente isso. A pastora da igreja, que era da igreja dela, que ela frequentava, foi lá e parece que não deu atenção devida, não só deu a presença lá e não fez uma leitura da Bíblia, não confortou as pessoas. Um líder espiritual, queridos, um líder, um pastor, um diretor de igreja, ele tem que estar preparado para confortar o coração das pessoas. Nós vivemos em um mundo em que nós somos surpreendidos. Nós podemos ser surpreendidos a qualquer momento. Por isso que eu me incomodou muito com essa história que a Lucia me contou, dessa mulher, desse pai, dessa mãe que perdeu esse filho. E veio a calhar exatamente na história que eu queria ler hoje. Não sei, parece que eu estava adivinhando o assunto que eu queria falar para vocês hoje aqui. Eu estava lendo uma história e me comoveu meu coração, sabe? A gente parece que é tocado. Você lê a Bíblia e você é tocado por aquilo ali. E a história que eu escolhi para a gente hoje, meus queridos, está lá em Lucas. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Versículo 11 a 17. Lucas 7, 11 a 17. Ele vai colocar, isso está no telão aqui, a gente pode acompanhar aqui no telão, apesar que eu gosto muito de usar a Bíblia, né? Não quero perder o costume, eu sou das antigas, conforme diz a história, né? Das antigas, tem que estar com a Bíblia na mão, porque quando eu estou com a minha Bíblia na mão, eu gosto de marcar a minha Bíblia, eu gosto de marcar, grifar, né? Para poder decorar. E diz aqui, ó, em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos em numerosa multidão. Vou acompanhar aqui na Bíblia. Tá? Vocês vão lendo aí, tá bem? Numerosa multidão. Como se aproximava da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Levanta-te. Sentou-se e os que estiveram mortos passou a falar e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Queridos, olha, a morte é uma realidade. Gostaríamos de dizer para vocês aqui que, olha, a morte não faz mais medo, nós temos a solução para a morte, os médicos descobriram a receita da juventude, da eterna juventude, o elixir da vida. Quem sabe essa notícia sair nos jornais, anunciando, quem sabe na igreja, quem sabe pelo menos se essa senhora, todos aqueles que são cristãos acreditam em Jesus e a partir de hoje eles não vão morrer mais. Apesar que Jesus diz assim, olha, Jesus diz assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim não morrerá. Ele falou eternamente. Quem crê em mim não morrerá. E as pessoas olharam para ele eternamente. Eternamente não vai morrer.
Você vai ter vida eterna. Porque quem crê em mim tem vida em mim. E aqui nós encontramos, queridos, o que nós encontramos aqui? Uma história. E enche os nossos olhos ao ler essa história. E porque nós ficamos imaginando essa cena se repetindo na nossa vida, nos nossos dias. Quantos, desde daqueles tempos até hoje, a gente imaginamos, quem sabe, né? Aparece um religioso, um pastor, uma pessoa de fé, que chega ali, a pessoa está quase morta, e ora a pessoa se levanta, ou então a pessoa morreu e a pessoa ressuscita. Não que não tenha acontecido, viu? Acontece, mas acontece de forma bem isolada, e muitas das vezes a gente fica duvidando, realmente, será que aconteceu mesmo? Será que a pessoa ressuscitou mesmo? Será que realmente a pessoa foi curada mesmo? Mas nesse caso aqui, é uma casa que tinha uma grande multidão, não foi apenas uma pessoa que viu. Não foi uma coisa que eu entrei no hospital e olha, eu fiz uma oração e a pessoa melhorou e saiu, e a pessoa vai olhar. Olha, será que realmente o Josa está falando a verdade? Ou ele está querendo trazer glória para si, se achando tal? No caso de Jesus aqui, não. Aqui diz que uma grande multidão seguia Jesus. O que tinha acontecido? Veja bem, nós precisamos... O versículo 11 diz, no dia subsequente, quer dizer, no dia seguinte, na sequência, deve ter acontecido mais coisas antes, que tinha acontecido antes. Jesus estava no auge do seu ministério, Jesus tinha começado aquele jovem com 30 anos, com fervor, com ânimo, vontade de glorificar a Deus, fazer a obra de Deus, assim como eu e você, muitas das vezes, quando nós assumimos a palavra de Deus, quando nós entramos para a igreja e nós estamos desejosos de pregar o evangelho, Jesus tinha acabado de começar. A ponto de quando João viu aquelas notícias, João tinha sido preso, ainda estava preso há poucos dias. Se você ler no capítulo 7, na sequência aí, dessa mesma história, você vai ver que João disse, olha, mandou 2 discípulos, pergunta para ele se realmente é ele ou se nós sabemos de esperar outro. E Jesus pediu para que os discípulos acompanhassem ele. Fica comigo um tempinho. E Jesus passou no dia anterior, Jesus tinha pregado o sermão no monte, Jesus tinha mostrado para aquela grande multidão, dado um grande estudo bíblico, falou para aquela grande multidão sobre os 2 fundamentos que a pessoa que deveria estabelecer, aquele que deveria herdar as moradas celestiais, ele deveria fincar a sua morada sobre a rocha. Quando Jesus falou, ó, coloque sua morada sobre a rocha, ele não estava falando com você chegar em cima de uma rocha, pregar uma casa, começar a fincar estaca, fazer sua casa. Jesus estava falando, e contou ali uma história, diz que aquele um grande homem, um homem construiu uma casa sobre a areia, e deram a tempestade, veio a tempestade, o fundamento daquela casa não suportou, mas aquele que construiu a sua casa na rocha, ela suportou. Jesus pregou esse sermão, as pessoas se maravilharam sobre o sermão de Jesus. Ele semelhantemente é o homem e a mulher, aquele que coloca a sua esperança no reino de Deus, que acredita em Jesus, acredita na palavra de Deus, e a sua casa está fincada nas rochas, a sua esperança está firmada sobre firme fundamento. E Jesus prega aquele sermão do monte, fala que aqueles que choram serão consolados, bem-aventurados, prega as bem-aventuranças, e Jesus segue para Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, na entrada de Cafarnaum, logo à noite, lá vai Jesus, depois de um dia inteiro, cansado de trabalho, pregando o evangelho. Na entrada de Cafarnaum, ele encontra um oficial do exército. Aquele oficial do exército, querido, era chamada... o oficial do exército, chamado centurião. Você está logo no comecinho da sequência aqui, o centurião. E ele diz aqui, olha, eu tenho um servo. Na verdade, ele nem foi ao encontro de Jesus. Ele se achou indigno de ir na presença de Jesus. Ele era um homem, foi criado na idolatria, criado nos ensinamentos que não eram os mesmos ensinamentos do povo judaico, mas ele compreendeu, disse aquela religião do povo judeu. É a religião verdadeira. Lá realmente tem Deus. Ali tem Deus no meio daquele povo. E aquele homem verdadeiramente é o Messias. É o Salvador, é o Salvador do mundo. Ele mandou 2 servos e disse aqui, Senhor, eu tenho oficiais ao meu favor. Eu sou chefe do centurião romano. Se eu mandar meus servos dizendo,
Vai, eles vai. Se eu falar, eles vêm. Então somente diz uma palavra e meu servo será curado. Ele estava com um servo, um ajudante dele. Talvez era uma pessoa querida, uma pessoa que ele amava, era um amigo. Apesar de ser o empregado dele, era um amigo dele, viu, Osmarina? Era um amigo dele, com certeza. E ele disse assim, Senhor, diz uma palavra. E Jesus se maravilhou pela fé daquele povo. Ele disse, olha, nem em toda Jerusalém eu encontrei tamanha fé. E Jesus, eu imagino, Jesus entra naquela cidade de Cafarnaum, que era seu quartel-general de Cristo, ali onde ele parava, fazia suas paradas ali, mas ele parava ali, eu imagino ali que ele encontrava tanto do trabalho ali, pessoas vindo visitar, morada ali onde morava Pedro, morava parte dos seus discípulos, morava naquela região ali, que eu acho que ele mal tinha tempo de descansar. E no dia subsequente, não sei quanto tempo Jesus dormiu, eu imagino que Jesus tinha dormido aí 4, 5 horas, algumas horas antes de dormir do soninho, ele levantava muito cedo para orar, gente. Jesus era um homem de oração. Aqueles 3 anos e meio de evangelismo de Jesus foi duro. Duro. Jesus levantou cedo, orou ao Pai, e diz que ali seguia a Jesus uma grande multidão. Jesus saiu da onde? De Cafarnaum? Direto para a cidade de Naim. Ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Veja bem, Jesus sendo Deus, ele estava ali como homem. Ele receberia poder do Espírito Santo. Orava a Deus, e o Espírito Santo de Deus lhe revelava o caminho que ele deveria traçar. Eu imagino que o Espírito Santo de Deus revelando pelo próprio Pai, dizendo, filho, olha, tem uma pessoa que está sofrendo muito na cidade. Uma cidadezinha aí próxima. Só que essa distância a gente fica quase 30 quilômetros, hein? Daqui para Monteiro Lobato dá 22, 23 quilômetros. Mais ou menos, um pouquinho mais que daqui de Monteiro Lobato. E a caminhada a pé, hein? O pessoal gostava de andar. Jesus, eu imagino que eles andavam bem, hein? Nós que não conseguimos andar hoje, né? Jesus sai na caminhada. E Jesus sai na caminhada. Jesus tinha um objetivo, tinha tempo para chegar. Ele tinha hora para chegar. Ele sabia que alguém estava esperando ele lá. Ele precisava confortar os corações de alguém. Não importava a distância, não importava o trabalho, não importava o quanto ele tinha dormido, não importava o cansaço. Mas uma grande multidão seguia Jesus. Se o senhor vai, eu vou contigo, senhor. Não, eu vou. Para onde o senhor está indo? Alguns não perguntavam nem para onde ele estava indo. Se o senhor vai, eu vou também. Nós precisamos seguir Jesus para onde ele for, queridos. Não importa para onde ele vai. E Jesus ia, diz a história, Maria, que no caminho as pessoas apresentavam ali os doentes, muitas pessoas doentes, muitas pessoas necessitadas. Jesus ia no meio do caminho e ia curando aquelas pessoas, ia dando atenção para aquelas pessoas, e fez muitas curas, muitos milagres, e ali se amontoava aquelas pessoas que eram curadas. Mais uma vez, se juntava a multidão, vamos seguindo Jesus. Jesus chega na cidade de Naim, conforme é chamada a cidade de Naim. Não era uma cidade, eu estava pesquisando aí, uma vila. Hoje não tem nem nome. Fica na religião, não tem nem nome, a gente pesquisa, não encontra nome. Mas Naim significa a cidade, parece que é formosa, coisa assim. Eu pesquisei eu gosto de pesquisar o nome, tem meu significado. Significa formosa. Mas era apenas uma vila. Porque para Jesus não tem, queridos, para Jesus não tem distância, não tem dificuldade. Ele vai aonde for necessário. E Jesus foi. E aquelas pessoas estavam indo com ele. E Jesus entra. Opa, agora melhorou o microfone? É que eu estava usando de forma. E Jesus entra naquela cidade. Oh, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Jamile chegou do acampamento. Deus abençoe. A Cleidinha, muito obrigado. Jesus entra na cidade de Naim. Vamos chamar a cidade, apesar de ser uma vila. E naquela entrada da cidade de Naim, uma grande multidão está entrando, vai chegando. O que eles encontram? Uma multidão saindo. Aí chama uma multidão. Várias pessoas estão vindo, saindo de dentro daquela cidade, no velório. Uma pessoa, um jovem estava saindo dentro daquele caixão. O caixão chama o esquife. Naquela época eles faziam aqueles caixão aberto. A pessoa era enrolado e era colocado. Eu imagino 2 varas assim, 4 pontas, a pessoa pegando, levando ali. E aquela mulher, queridos, aqui que está a história. Era o filho único daquela mulher. E além de tudo, a Bíblia diz, era uma viúva. O que significava ser uma viúva naquele tempo, no tempo judaico? A viúva, para ela sobreviver, ela tinha que mendigar, depender da ajuda das pessoas.
Ir nos vizinhos, olha, eu não tenho um pão para comer. Dizer, eu vou te dar um pão aqui, mas você vai naquela outra casa, você vai conseguir um leite, na outra casa você vai conseguir um açúcar. Gente, não tinha emprego. É muito diferente do tempo que nós vivemos hoje. A mulher hoje, a mulher que manda na história. A mulher manda na igreja, a mulher manda na política, a mulher manda tudo, mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo não era assim, a mulher era muito desvalorizada. Hoje nós vemos as mulheres, se você pesquisar, a mulher ela assume a que tem maior formação acadêmica, de estudo, é as que tem mais emprego, as que tem mais saúde, é a que tem até... Os homens vivem até menos do que a mulher, se você quer saber. Parece que é 79 anos, a média de vida para a mulher, o homem chega a 72, 73. O homem se mete um monte de encrenca no meio dessa confusão. As mulheres estão bem na fita. As mulheres estão bem na fita. Se o homem levar uma surra da mulher, for na justiça, olha, eu apanhei da mulher, e falou, você não tem vergonha, não? Vamos dar outra surra em você também, já apanhou da mulher. Agora, levanta a mão para a mulher para você ver. Não, eu não estou desmerecendo. A mulher deve ser protegida? Sim. Gente, eu sou a favor que a mulher deve ser protegida. Ela é filha de Deus assim como eu sou. Nós temos o mesmo valor. Devemos proteger, sim, as nossas mulheres. Mas hoje existe uma bajulação a favor, na justiça a favor da mulher, que não existe para o homem. Então, cada um que se cuide. Faça a sua parte como homem. Ali, queridos, estava uma pobre viúva. Uma pobre viúva. Imagina o cenário. Aquela viúva judaica, ela planejou na vida dela fazer o quê? Quando jovem, aquela moça educada, eu quero me casar, ter um homem decente, um homem trabalhador, um homem que cuide da minha casa. E qual era o maior sonho depois de casado? Ter filhos. E que esses filhos, imagine quando essa mulher engravidou, ainda jovem, imagina, e ainda está com o bebezinho na barriga e fica dizendo, tomara que seja um menino um homem. Tomara que seja um menino homem, que esse menino homem, ele vai dar sequência. E o marido, e aquela esposa junto com aquele marido, ele começa a sonhar com aquele menino. E quando nasce o menino, não tinha nada pré-natal. Vamos ver a imagem aí para ver se é menino ou menino. Nada disso. O segredo ali, a revelação, é o dia do nascimento dele. Nasce menino homem. E ele festeja de alegria, aquela felicidade, que vitória. Deus nos deu vitória. Deus nos presenteou com o menino homem. Aquela mulher, não imagina que seja, eu imagino que seja uma mulher bem casada, tendo seu filho, tendo sua casa. Não importa que, eu não consigo ver ela sendo uma mulher rica. Não, porque aqui apresenta uma viúva pobre. Pode ser, mas eles tinham. A maior riqueza que eles não é riqueza material, mas se você tem uma família, você tem seus filhos, você tem saúde, você tem Deus, você já é rico. Imagina aquela mulher vivendo feliz, sonhos realizados, e de repente vai tocando a sua vida. 10, 15, 20 anos de casado, no auge da sua vida produtiva, seu filho ali ajudando, de repente, aquela mulher é surpreendida pela morte do marido. Gente, morre o marido daquela mulher. E olha, e ela vê que as suas bases, seus fundamentos foram abalados, e ela coloca ali sua esperança no filho homem que ela tinha dito, mas pelo menos Deus me deu um homem, Deus me deu um filho homem. Aqui está a minha esperança, o meu sustento, a minha dignidade, a minha força, está nesse filho homem. Ele vai proteger a minha casa. Precisava do homem para proteger a casa naquele tempo. Eu vou estar protegida. Pelo menos o meu sustento vai estar garantido. Pelo menos eu vou ter uma casa em que eu tenho um homem que pode ser a casa do José, do Antônio, do Josa, do Felipe, do André. E ela colocava as suas esperanças todas naquele filho homem que ela tinha mais. Infelizmente, querido, vem a grande surpresa. A grande surpresa. Muitas das vezes, é por isso que eu falei aqui no começo, nós somos surpreendidos. Nós somos surpreendidos. Deus não é surpreendido, mas nós somos, porque muitas vezes os planos da gente nós sonhamos com coisas, muitas vezes com fantasias, com bens materiais, com uma casa boa, com um futuro.
E esse futuro nem sempre é aquilo que está planejado, nem sempre é aquele que está traçado diante de nós. E a morte, querido, ela vem como surpresa. Ela vem quando ninguém espera. Eu quero ver uma pessoa que diga assim, olha, não, a morte chegou, mas eu estava esperando. Muitos de nós aqui, nós enterramos amigos. Mas pessoas mais velhas que estavam doentes. Eu lembro, tinha uma boa amizade com o irmão Vigílio, com a irmã Mariana, todo sábado eu ia lá na casa deles. Nós tivemos aqui a irmã Estel, eu lembro que eu fiz a visita para ela. E eu fui trabalhar. Saí no dia de sábado, terminou o pôr do sol, estava trabalhando lá em Campinas para lá, fui embora. Na segunda-feira eu fiquei sabendo da notícia. Mas quando você perde uma pessoa que é da sua casa, e que é um filho, em que você sonhou vendo aquele filho crescendo, ver aquele filho sonhando que aquele filho vai estudar, aquele filho se formar, aquele filho vai ser o orgulho da família, aquele filho vai... E de repente você perde aquele filho, você fica sem chão. Mas não era apenas, ela não perdeu apenas um filho, ela perdeu o único filho. O único filho que ela tinha. O único filho, o homem que ela tinha. Ali não parece o nome daquele rapaz, não fala, a Bíblia não fala do nome daquele rapaz. Ela não fala o nome daquela mulher. Apenas fala que era a viúva de Naim. Apenas fala, olha, essa mulher era apenas uma viúva. A viúva de Naim. E foi-se embora. Queridos, sabe o que acontece? Muitas das vezes nós colocamos a nossa esperança em coisas, sabe? Naquilo que nós temos. Nos familiares nossos, quem sabe no casamento, quem sabe no namoro, quem sabe nos nossos filhos. Quem sabe nós colocamos a nossa confiança nas nossas habilidades, no nosso estudo, no nosso trabalho, no nosso dinheiro, nos nossos bens materiais, no nosso futuro que nós construímos. E de repente nós vemos a nossa esperança, de repente quando nossa esperança vai-se embora, nós passamos aí por uma pandemia, querido, que eu não vi muitas pessoas. Eu sou uma pessoa, não sou tão desequilibrado, só um pouquinho. Mas eu entrei em depressão. Larguei a mulher com Covid, a filha com Covid, estava todo mundo com Covid, eu fui lá para a roça, cheguei lá, eu falei, meu Deus, eu não sei nem se... Claro, a gente ligava, né? Sabia que estava vivo, ligava, atendeu que estava vivo. E eu comecei a entrar em parafuso. Você vê tudo que você tinha planejado, o serviço que eu estava trabalhando lá, eu não podia nem entrar lá para pegar a ferramenta. Não, eu cheguei, eu tenho que pegar minha... Não, aqui não pode entrar. Mas eu tenho que pegar minhas coisas. Não, está proibido, porta fechada, está encerrado. E nós perdemos pessoas queridas, pessoas dizem, aqui no Mercadinho nós perdemos um casal, passava todo dia, nós dava bom dia, boa tarde, de repente o carro foi embora, uma semana só nós perdemos os dois. Ele estava uma vida bem sucedida, ele contava dos planos, que ele tinha reformado a casa, arrumando, tinha comprado um carro novo, e de repente a vida vai embora, de repente seus sonhos vão embora, de repente tudo que você sonhou, tudo que você planejou, vai embora. Você é surpreendido. Por isso que Jesus diz assim, devemos colocar firmar a nossa esperança num fundamento firme fundamento. E esse firme fundamento que é Jesus, só Jesus pode ser a única esperança. Jesus é a única estaca, a única coluna da sua casa, da sua vida, que não vai ceder. Eu não estou querendo falar aqui para vocês, tem muitos jovens aqui, eu não estou querendo desanimar a vida de vocês, não. Nós temos que viver, temos que trabalhar sim, temos que estudar, temos que lutar. Mas, queridos, ali chega naquela cidade ali, vamos pensar mais um pouco aqui. Vamos parafrasear aqui sobre o assunto. Chega na cidade, uma grande multidão está saindo. A pessoa estava com dó daquela mulher. Quem sabe as pessoas estavam olhando para aquela mulher, como é que a coitada vai viver agora, hein? E agora? Vamos lá no enterro. Imagina aquela viúva, ao choro, os prantos, eles lá naquele lenço que ela colocava ali, eu imagino que ela secava, ele estava molhado, aquele lenço. E ela chorando, as pessoas levando, amparando, quem sabe cuidando, se colocavam ao lado dela, algumas pessoas vizinhas.
e chorava junto com ela. Mas de repente ia chegando uma outra grande multidão, eu imagino que ela nem viu, não conseguia nem ver. Uma grande multidão estava chegando, uma grande multidão estava saindo, uma multidão estava chegando. Um com o selo da morte, outro carregava o selo da vida. Um era o filho único de uma viúva, o outro era o filho único do Deus vivo, do Deus eterno. Eles se encontravam. E diz que Jesus, vendo-a, onde está escrito aqui, Jesus viu, vendo-a, versículo 13. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e disse, não chores. Jesus vendo-a, gente, no meio de uma multidão, imagine você estar no meio de pessoas que vêm de um velório, os vizinhos, as amigas, as pessoas se vestem, principalmente naqueles tempos, lá no Pernambuco, hoje eu não vejo aqui muito essas coisas, não. Mas lá as mulheres se vestiam de preto, mesmo dia aí se vestiam de preto, colocava aqueles lenços, hoje, aqui o pessoal usa aquele óculos, lá o pessoal até hoje, eu tenho a impressão que o pessoal até hoje usa aqueles lenços, carrega aqueles lenços. Talvez o pessoal use óculos escuros também. Mas as vizinhas, imaginem que elas vestidas de preto também chorando. E Jesus olha para aquela multidão, vê aquelas pessoas chorando, mas Jesus, e diz a Bíblia que Jesus vendo-a, Jesus viu aquela mulher. Jesus viu a dor, o sofrimento, o desespero daquela mulher. E Jesus compreendeu quem era que realmente estava com a dor. Uma coisa é eu me colocar do lado de uma pessoa que está passando por sofrimento, passando por tristeza, eu chorar junto com ele, mas outra coisa é eu sentir a dor dele. Uma coisa é eu estar do lado da Osmarina, sentir empatia por ela, estar ali tentando consolar ela. Outra coisa é eu sentir a compaixão, sentir a dor dela, o coração dela pulsando no meu peito. Jesus, ele se compadece, ele se compadeceu dessa mulher e ele pode se compadecer de mim e de você, ainda hoje, querido. Ele pode se compadecer, eu até tirei uma foto assim, aqui do livro Desejado, deixa eu ver se eu consigo aqui, diz aqui, ele diz assim, ó, o mesmo Jesus, eu não consigo nem abrir, pregando aqui a gente não consegue nem colocar senha ali, o mesmo Jesus que viu aquela mulher e se colocou do lado daquela mulher, de Naim, daquela pobre viúva. Ele se coloca do teu lado hoje, quando você se sentir desamparado. Quando as lágrimas rolam ao seu rosto e você não acha quem possa te consolar, você não acha quem possa realmente te confortar, e você sente que a sua dor é a única. Pois, queridos, só a pessoa que perdeu um filho, eu imagino a Edneia, né? Perdeu 2 filhos, eu imagino. Mas só quem passou por esse momento de dizer assim, olha, eu tive um único filho, ou uma única filha, e de repente, ainda quando já estava jovem, no auge da sua juventude, preste a se casar, namorando, preste a passar pela sua faculdade, e de repente eu perdi meu filho, de repente eu perdi minha filha. Só quem passou por essa dor sabe o que eu estou falando aqui agora. Essa White, ela diz, Jesus, ele se coloca do lado dessa pessoa, se compadece deles. Pode se compadecer de você. Ele pode se compadecer de mim. Ele sabe a sua dor, ele sabe a sua angústia, ele sabe o seu sofrimento. Ninguém pode compreender melhor do que Jesus. E Jesus chega para aquela mulher, aquela jovem, aquela viúva, e diz, não chores. Gente, olha, eu acho que a palavra mais insensata que você poderia chegar num velório, num lugar quando a pessoa está passando por um momento triste, é você dizer, não chora não. De repente você vai dar a volta por cima. Tudo isso vai passar. Não é assim, não é assim. Gente, quando se trata da morte, a Bíblia diz que a morte será o último inimigo a ser vencido. Só Jesus pode vencer essa tragédia, essa miséria que existe no mundo, que é a tal da morte. E muitas das vezes, para você chegar até a morte, você passa por dor, sofrimento, tristeza. Imagine essas pessoas, igual nós temos uma jovem que está morando por ela, a Luana, uma menina jovem, noiva, prestes a se casar, bonita. Nós temos falado, comentado, aqui na igreja tem sido comentado sobre ela, passando por uma doença terrível. Uma doença terrível. Você vê
Você vê as garras da morte ali, arrastando você, e você se segura, mas ela está arrastando. Aí eu fico imaginando essa viúva, queridos. Essa viúva, conforme a mãe também que perdeu esse filho hoje. De repente você tem seu filho ali, com os lábios corados, a pele rosada, o corpinho quente, você pode abraçar e sentir o cheiro, mas de repente você vê a morte, ela coloca as mãos frias, geladas sobre a pessoa, e você chega ali perto daquela pessoa, a pessoa está endurecido, rígido, frio, você quer abraçar, mas você já não sente mais, não tem mais a respiração, não tem mais o calor do corpo, é uma coisa esquisita, você quer segurar aquela pessoa, mas não tem como segurar, a hora está marcada do enterro, tem que levar, e você gostaria que ficasse mais algum tempo, mas é impossível. Você diz, não tem como que eu vou segurar? Eu amo tanto essa pessoa. É o meu pai, a minha mãe, a minha irmã. Eu amo. Eu gostaria que ficasse mais um tempo comigo, mas não tem como. A única coisa que tem que fazer, só vai às lágrimas, a única coisa que você pode fazer é chorar. Não tem como você chegar numa pessoa e dizer, não chore. Mas aquela pessoa que diz assim, não chores, é aquele que está disposto e pode enxugar toda lágrima. Ele diz que um dia ele enxugará a lágrima dos nossos olhos. Aí já não haverá mais pranto, nem choro, nem dor. Só ele, queridos. Só ele. Não foi isso naquele tempo, há 2000 anos atrás, não. Ele está disposto a enxugar as suas lágrimas hoje, porque muitas das vezes, quando você derrama suas lágrimas aos pés de Jesus, eu comentei isso, não foi, na casa da tia Teresa? Quando você derrama suas lágrimas aos pés de Jesus, você passa por aquele momento de desespero, você pede a companhia de Jesus na sua vida, você pede que Ele te conforte, você chora, derrama suas lágrimas, mas você se levanta dali fortalecido. Quem já não passou por isso? Eu já passei por isso. Parece que está tudo perdido. Você, Senhor, só o Senhor pode me ajudar. Só o Senhor pode. E você chora. E você se levanta dali fortalecido. Porque ele diz, aqueles que choram serão consolados. Você precisa experimentar isso. Você, meu querido, minha querida, você precisa experimentar isso. Aquele que diz para aquela jovem, para aquela viúva, disse, não chores. Aquele, sim, está disposto a enxugar as nossas lágrimas. Ele tem autoridade para isso. Eu e você, nós não podemos falar isso. Eu e você não tem como nós chegar para as pessoas e dizer assim, não chores. E aquele homem, o filho de Deus, filho do homem, conforme ele diz, ele para o cortejo. Diz aqui, parando o cortejo, deu para entender isso aqui. Ele, ó, versículo 13, procedendo dela, disse, não chores, versículo 14. Chegando, tocou o esquife, parando os que conduzia, disse, jovem, eu te mando. Aliás, ele chega, toca no corpo. Aquelas pessoas que estavam levando aquele corpo param. Gente, eu imagino aquelas pessoas parando. Mas vocês já viram alguém tocar, algum povo judeu? De acordo com a lei judaica, era proibido, a lei levítica, as pessoas tocarem o morto, a não ser os familiares. Existia um receio, uma lei, tá? Você não é correto, você está tocando os mortos. E Jesus chega, ele não apenas chega, ele toca aquela pessoa, para o cortejo, e ele diz assim, jovem, levanta-te, acorda, desperta. Querido, aquela voz que tem poder, aquela mesma voz que um dia diz que ressoada a trombeta de Deus, ouvir a voz do arcanjo, que é o próprio Jesus, ouvir a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão, aquela mesma voz vai dizer, ressuscite os mortos, e a terra estremece, darão conta dos seus mortos, os mortos se levantam, nós seremos transformados no abrir, no piscar de olhos, 1 Coríntios 15, versículo 52, no abrir e piscar de olhos seremos transformados para o encontro do nosso Senhor nos ares, pois Ele não poderá colocar os pés nessa terra, pois a terra, essa terra que não suportará a glória do nosso Deus, então ele ficará a uma certa distância. Mas a sua voz será ouvida, penetrará os ouvidos dos mortos que morreram há 20, 30, 40, 50, 200 anos, 300 anos, eles vão ouvir
aquela voz e vai ressuscitar. Porque aquela voz é vida. Aquela voz que vem do Filho de Deus é vida. Ele próprio é a vida. Ele próprio é a vida. Levanta-te. E ele se levanta, diz que se senta. Eu imagino aquele jovem se sentando, admirado. E ele imediatamente ele compreende. E a mulher não está entendendo nada. A mulher está apenas chorando. Jesus pega na mão daquele jovem e diz, a Bíblia diz que ele restitui a sua mulher. Faz assim como diz, quem foi que falou assim? Está aqui teu filho, foi Elias, né? Queridos, já fazia mais de 700 anos que não havia, eu acho que mais de 700, 800 de Elias até Jesus. Não tinha acontecido mais um milagre. As pessoas não tinham visto, nunca mais, desde Elias até o tempo de Cristo, não tinha visto falar dessas coisas, da ressurreição. No entanto, Jesus restitui aquele jovem, o seu filho, aquela pobre viúva. E diz que ali, agora pensa bem, nem todas as pessoas daquela cidade estavam ali. Você concorda comigo? Diz que uma grande multidão, mas eu não imagino que todas as pessoas da cidade não estavam ali. Agora imagina aquela mulher volta, abraça aquele filho, as lágrimas se transformam em alegria. As lágrimas se transformam em alegria. O coração batendo lentamente, apertado, de repente bate acelerado de alegria. Você sabe, já viu uma pessoa quando está alegre, feliz, o coração pula de alegria, feliz? Parece que ele quer pular também, parece que quer sair para fora. Mas quando a pessoa está triste, o coração bate lentamente. E aquela mulher volta para aquela cidade, entra na cidade, está entrando na cidade, aquela viúva, e as pessoas dizem, olha, dando pulo de alegria, as pessoas ao verem, entrando pela... Lembra que pela história aqui, toda a cidade tinha um portão, né? A cidade era cercada. E ao ver aquela mulher entrando, dando pulo de coitada, eu acho que ela não conseguiu administrar a dor, o sofrimento, ela pirou. Ela ficou louca. A mulher saiu agora há pouco chorando, de repente voltou. E de repente eles veem no meio daquela multidão, as pessoas perguntando, conversando com ele. Olha, mas parece que tem um jovem ali, parece que é o filho da mulher. E as pessoas, não, mas é ele. Não, mas não pode ser, mas estava morto. Mas não, é ele mesmo. E de repente as pessoas veem aquele jovem cantando e dando glórias a Deus. Queridos, diz que se apossou temor daquele povo, temeu aquele povo. Mas uma coisa, quando Jesus chega, faz esse milagre, diz que houve um silêncio tremendo naquela multidão, como se aquele povo estivesse na presença do próprio Deus, e estava diante de Deus. Os espíritos, os anjos do Senhor estavam presentes ali. Os anjos de Deus estavam presentes. Afastaram todos os anjos do mal, tiveram que se afastar dali, pois os anjos de Deus, o Espírito Santo de Deus se presenciou. As pessoas estavam atônitas, que alguma coisa está para acontecer. As pessoas perceberam que alguma coisa ia acontecer. Quando você se achega a Jesus, querido, alguma coisa acontece na sua vida. Quando você coloca Jesus na sua vida, você não fica sem novidade. Vai acontecer alguma coisa de bom na tua vida. Pode ser que eu esteja falando aqui, querido, para pessoas. Eu não vou me delongar, porque eu já demorei meu tempo, passei mais do tempo aqui. Mas pode ser que eu esteja falando para pessoas aqui que esteja passando por uma angústia semelhante àquela mulher, aquela viúva de Naim. Talvez a pessoa diga assim, olha, eu já não tenho mais esperança para meu casamento, eu não tenho mais esperança para a minha vida, eu arrumei uma namorada, arrumei outra, talvez eu não consigo mais arrumar uma companhia para mim, minha empresa faliu, eu não consigo mais me levantar, eu não consigo terminar meus estudos, eu não consigo terminar minha faculdade, eu não consigo fazer ninguém feliz. A semelhança daquele homem que estava aqui, entregou sua vida, fez um vídeo entregando. Ele diz assim, eu só fiz as pessoas sofrerem. Eu fiz minha família sofrer, eu não quero continuar fazendo ninguém sofrer. E eu sofri a vida toda, eu não quero continuar fazendo ninguém sofrer. Eu decidi tirar a minha vida. Pode ser que eu esteja falando para pessoas assim, esteja decidido até tirar a vida. Acha que sua vida não faz sentido, eu digo para você, querido. Se você colocar Jesus na sua vida, se Jesus colocar como primeiro na sua vida, coloca ele. Se ele não for, tem um hino que nós cantamos aqui, se ele não for o primeiro, se você colocar ele como primeiro lugar na sua vida, ele vai transformar a sua vida. Você vai, à semelhança daquele jovem, você vai ressuscitar o seu casamento, a sua empresa, a sua família, as suas habilidades, seu estudo, você vai ser uma nova criatura. Você vai dar a volta por cima. Pois Jesus é aquele transformador de vida. Jesus é
especialista em transformar vidas. Jesus é especialista em devolver alegria, sorriso aos lábios. Jesus é especialista em trazer paz, conforto, esperança. Ele é a própria esperança, Ele é a mensagem, Ele é o Filho de Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Nele nós aguardamos e esperamos. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, querido, e sua vida será transformada. Que Deus te abençoe.